Oi pessoal do YouTube, hoje a gente vai fazer algumas questões da UERJ 2020, primeiro exame de qualificação. Mas antes eu vou pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, curtirem e compartilharem o vídeo. Admita que, em dezembro de 2014, uma filha tinha 20 anos e seu pai 50. Em dezembro de 2024, a razão entre as idades da filha e do pai será D. Bom, pessoal, aqui é simples, né? É só ver quantos anos a filha e o pai tinham, quantos anos eles vão ter e dividir uma idade pela outra. Então, em 2014, a filha tinha 20 e o pai tinha 50. Em 2024, ou seja, 10 anos depois, a filha vai ter 30 e o pai vai ter 60. Ele quer a razão das idades da filha e do pai, nessa ordem. Então, 30 sobre 60. 30 dividido por 60, eu divido por 30 em cima, fica 1. Divido por 30 embaixo, fica 2. Então, eu vou ter meio. Resposta, letra B. Na próxima questão, uma gerente de loja e seu assistente viajam com frequência para São Paulo e voltam no mesmo dia. A gerente viaja a cada 24 dias e o assistente a cada 16 dias, regularmente. Em um final de semana, eles viajaram juntos. Depois de X viagens da gerente e Y viagens do assistente sozinhos, eles viajaram juntos novamente. O menor valor de X mais Y é... Bom, pessoal, essa é uma questão de mínimo múltiplo comum. Primeiro, a gente tem que encontrar qual é esse valor para os números 24 e 16. Então, a gente vai fazer uma fatoração em números primos. Começando com o 2, 24 dividido por 2 é 12, 16 dividido por 2 é 8. Por 2 de novo, 12 dá 6 e 8 dá 4. Por 2 de novo, 6 dá 3 e 4 dá 2. O 2 eu ainda consigo dividir por 2, então eu divido de novo. Aqui fica 3 e aqui fica 1. Agora eu divido por 3 e eu vou ter 1 e 1. Pronto, acabamos a fatoração em números primos e agora a gente multiplica todos esses números aqui. Então, 2 vezes 2 é 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 3, 48. Então, o MMC entre 24 e 16 é 48. Muito bem, e agora a gente tem que descobrir quantas viagens cada um tem que fazer para atingir o 48. Esse 48 significa que 48 dias após o dia que eles viajaram juntos, eles vão viajar juntos de novo. Mas quanto corresponde isso em números de viagens, né? Então, a gerente viaja a cada 24 dias. Então, ela viajou aqui junto com o assistente. Aí, na primeira viagem dela, depois desse dia, 24 dias depois, ela viajou sozinha. E a segunda viagem dela já é 48 dias depois dessa primeira viagem juntos. Então, ela fez uma viagem até chegar na viagem juntos de novo. Então, X é 1. Ela fez uma viagem sozinha e a próxima viagem dela já seria junto com o assistente, porque chegou no número 48, que é o mínimo múltiplo comum entre 24 e 16. Isso dá gerente. Do assistente, ele viajou junto com a gerente. Aí, na primeira viagem dele, foi 16 dias depois que ele viajou sozinho. A segunda viagem dele foi 32 dias depois dessa aqui que eles viajaram juntos. Então, ele viajou sozinho também.
Na terceira viagem dele, foi a viagem de 48 dias depois. Aí sim, eles viajaram juntos de novo. Então, o assistente fez 2 viagens antes de viajar junto com a gerente de novo. Portanto, y é igual a 2. X mais y vai ser 3. Portanto, a nossa resposta é letra C. Um número n inteiro e positivo que satisfaz a inequação n² menos 17n mais 16 maior que zero é... Bom, pessoal, isso daqui é uma inequação de segundo grau. Então, primeiro a gente vai resolver como se fosse uma equação de segundo grau igual a zero. Então, a gente vai fazer n² menos 17n mais 16 igual a zero. E a gente vai achar as raízes dessa equação por Bhaskara. Então, o nosso delta é igual a b² menos 4 vezes a vezes c. Então, o nosso delta é menos 17² menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é o 16. Nosso delta vai dar 225. Aí, a gente vai resolver Bhaskara. Então, a gente tem n igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2 vezes a. No N1, a gente vai ter menos b, o menos da fórmula com o menos do coeficiente, então vai ficar positivo. 17 mais raiz de delta, raiz de 225 é 15. Dividido por 2 vezes a. A é 1, então dividido por 2. E isso daqui vai dar pra gente 16. Essa é a primeira raiz. Agora, a segunda raiz, 17, e agora a gente vai usar o sinal de menos, menos 15, dividido por 2. E isso vai dar pra gente 1. Então, aqui a gente tem as 2 raízes da parábola. Muito bem, agora vamos ver o gráfico da parábola, né? Aqui a gente tem o gráfico. Importante, essa concavidade voltada para cima é devido ao A positivo, maior que zero. Qual que é o A? É o coeficiente do n². Ele é positivo, então a concavidade é voltada para cima. Aqui a gente tem as raízes 1 e 16. Agora vamos analisar o gráfico, né? Aqui a gente tem n e aqui a gente tem f de n. Então, ele pergunta para a gente quando que f de n vai ser maior que zero, ou seja, positivo, né? Aqui está o nosso zero. Então, se eu colocar qualquer coisa menor que 1, o meu f de n é positivo. Se eu colocar qualquer coisa maior que 16, o meu f de n também é positivo. Se eu colocar, então aqui é positivo e aqui é positivo. Se eu colocar qualquer coisa entre 1 e 16, o meu f de n vai ser negativo. Então, voltando lá nas nossas respostas, a gente tem aqui para n menor que 1, f de n é positivo. Para n entre 1 e 16, f de n é negativo. E para n maior que 16, f de n é positivo. E se eu colocar 1 ou 16? O 1 e o 16 são raízes. Então, tanto para n igual a 1 quanto para n igual a 16, eu vou ter f
de n igual a zero. Ele pede para a gente a inequação maior que zero. Portanto, não pode ser negativo. Esse está fora. Esse intervalo está fora. E não pode ser nenhuma das raízes. Porque não pode ser igual a zero, só pode ser maior que zero. Portanto, a gente pode descobrir agora a resposta. Na letra A, a gente tem o número 2. O número 2 está no intervalo negativo. Então, está fora. Na letra B, a gente também tem um número que está no intervalo negativo, o número 7, então também não pode. O 16 é raiz. Raiz vai tornar f de n zero, então também não pode. Então, a nossa resposta é letra D. O 17 é maior que 16, portanto, vai tornar o fn positivo, então a nossa resposta é letra D. Próxima questão. O gráfico a seguir representa a função periódica definida por f de x igual a 2 seno de x, com x pertencente aos reais. No intervalo π sobre 2 e 5π sobre 2, A e B são pontos do gráfico nos quais f de π sobre 2 é igual a f de 5π sobre 2, e são valores máximos dessa função. Então, aí a gente tem o gráfico do f de x igual a 2 seno de x. A área do retângulo ABCD é... O que eu preciso para calcular a área do retângulo? Eu preciso dos lados, né? Aqui, esse lado aqui, DC, é fácil calcular. Então, o lado DC vai ser igual a 5π sobre 2, que é esse valor aqui, menos π sobre 2, que é esse valor aqui. Isso daqui vai dar para a gente 4π sobre 2. 4 dividido por 2 é 2, então 2π. Então, esse lado aqui, DC, e o lado AB, valem 2π. Agora, o lado AD ou o lado BC, né? Tanto faz, são iguais. Ele fala que nesses pontos o valor da função é máximo. A função seno varia de menos 1 a 1. Então, se eu tivesse uma função aqui, g de x igual a seno de x, o g de x variaria de menos 1 a 1. Portanto, o valor máximo de seno é 1 e o valor mínimo é menos 1. Como ele fala que π sobre 2 e 5π sobre 2 são os valores máximos da função, significa que o seno nesses dois pontos assume valor igual a 1, porque o máximo valor de seno que a gente pode ter é 1. Então, significa que o seno de π sobre 2 e o seno de 5π sobre 2 vão ser 1. Então, f de π sobre 2 vai ser igual a f de 5π sobre 2, que vai ser igual a 2 vezes 1. O 2 está multiplicando o seno. Se o seno assume o valor de 1, então 2 vezes 1, 2. Só que esse valor aqui é o valor do f de x. Então, 2 também é essa distância AD e essa distância BC. Portanto, eu acabei de encontrar o lado do retângulo que faltava. Agora, eu posso calcular a área do retângulo, que vai ser 2 vezes 2π. Isso daqui dá pra gente 4π, letra C. Eu espero que vocês tenham gostado das resoluções. Peço novamente que se inscrevam no nosso canal, curtam e compartilhem o vídeo. Bons estudos e até a próxima!